Fala, amigos, tudo bem? Maradona é bom, Pelé é ótimo, mas George é o melhor. O nosso doutrinador eterno de hoje poderia ter tido uma história muito mais grandiosa, e olha que ele já foi gigantesco. A eterna lenda da Irlanda do Norte e do Manchester United, George Best. George Best nasceu no dia 22 de maio de 1946 em Belfast, na Irlanda do Norte. Jogava como ponta e como atacante. Eram tempos difíceis para Anne Withers e Richard Best em Belfast. O Sr. Best trabalhava nos estaleiros da cidade, enquanto Anne fazia serviços para trazer um dinheiro extra para casa. Apesar do pouco que tinham, o casal conseguia dar o básico para Carol, Barbara, Julie, Grace, Ian e George, seus 6 filhos. Dentre eles, tinha um que não desgrudava de um dos poucos brinquedos que dispunha. Para onde quer que fosse, George andava para cima e para baixo com a bola de futebol debaixo do braço. Chegava a dormir com ela, como se fosse sua melhor amiga. Tal qual a maioria das crianças, ele respirava ao esporte, porém o que ninguém sabia era o quão habilidoso ele seria. Um certo dia, Bob Bishop, lendário olheiro do Manchester United, estava de passagem por Belfast, quando em uma certa partida viu Best driblando e jogando como se não houvesse amanhã. O pequeno jogador, com apenas 15 anos de vida, parecia agigantar-se perante os adversários, e mesmo com décadas de experiência, o olheiro nunca havia visto alguém tão talentoso. Imediatamente ele enviou um telegrama para o então treinador do Manchester United, Matt Busby, com apenas uma frase: "Achei um gênio para você." Pouco tempo depois, ele fora convidado para participar de 2 semanas de testes em Manchester, mas com apenas 2 dias na cidade inglesa, com saudades de casa, ele resolveu retornar à sua terra natal. Tendo a oportunidade em ter um diamante bruto em mãos, o próprio Busby viajou até Belfast com um único propósito: retornar ao Teatro dos Sonhos com o fenômeno ao seu lado. E a insistência deu certo. No dia 14 de setembro de 1963, George Best entrou pela primeira vez em campo com a camisa dos Red Devils. Desde a primeira impressão era notório que Best era diferenciado, que ali teria nascido um dos maiores jogadores de todos os tempos. No dia 28 de dezembro do mesmo ano, em sua segunda partida na vitória por 5-1 sobre o Burnley, Best marcaria o primeiro de seus mais de 200 gols como profissional. O vice-campeonato não desanimou os jogadores do United e na temporada seguinte o troco seria dado, fechando a tríade do Manchester juntamente com as eternas lendas Dennis Law e Bob Charlton, onde os 3 juntos marcaram 48 dos 89 gols da equipe. O lado vermelho de uma das principais cidades da Terra da Rainha conquistaria a primeira divisão inglesa, o que marcou o 6º título da história do United, primeiro após o desastre de Munique de 58. No início da temporada 65-66, mais um título seria conquistado após o empate com o Liverpool na FA Charity Shield. Um fato curioso ocorreria durante aquela mesma temporada com Best. Após ter marcado 2 gols sobre o Benfica em pleno Estádio da Luz, a valer pelas quartas de final da Copa Europeia, naquele 9 de março de 66, a imprensa portuguesa, completamente assustada com o talento de George, estampou nas capas dos principais jornais: "O Quinto Beatle", em referência à imortal banda inglesa composta por Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon e George Harrison. Era impressionante o que o jovem com menos de 20 anos de idade era capaz de fazer. Sua genialidade, com descompromisso bem ajustados, era uma fórmula perfeita para o desespero adversário. Na temporada 66-67, Best mais uma vez ajudaria sua equipe a conquistar mais um título nacional. Desta vez, com 4 pontos de vantagem, a equipe foi campeã sobre o Nottingham Forest. O dia 29 de maio de 68 seria o mais glorioso dia dos até então 90 anos de fundação da instituição. Para coroar ainda mais o momento, as 92.225 pessoas que lotaram o estádio Wembley em Londres sairiam dali mais do que satisfeitos. A partida foi muito disputada e os gols só sairiam no segundo tempo. Bob Charlton abriria o placar aos 8 minutos, porém, aos 11 do término da partida, Jaime deixaria tudo igual. O jogo então foi para a prorrogação e após os gols de Best,
Kid e mais um de Charlton, pelo placar final de 4-1, o Manchester United Football Club levantaria pela primeira vez o maior troféu de clubes do planeta e deixaria marcado para todo sempre o nome daqueles 11 heróis dos gramados. No final de 68, o atleta receberia a Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador do futebol europeu, e a fama fora de campo começaria a atrapalhá-lo de certa forma. Vendo que uma renovação não estava sendo feita, seu ânimo em jogar o esporte que sempre amou começou a diminuir. E a lenda, como todo ser humano que é, tem seus acertos, seus defeitos e seus vícios. E Best passou a descontar suas frustrações na bebida. Após 370 partidas, 179 gols e 5 títulos, Best daria adeus ao clube que tanto amou. A partir de 74, o atleta começaria a peregrinar por vários clubes de vários países, pelo Jewish Guild da cidade sul-africana de Joanesburgo e pelo Dunstable Town de Bedfordshire da Inglaterra, por exemplo. Posteriormente, em 77, chegaria a atuar pelo Los Angeles Aztecs e no ano seguinte fecharia com Fort Lauderdale Strikers. Entre 79 e 84 seriam mais 10 times, dentre eles times de Hong Kong, porém um suposto 11º e último clube pelo qual Best jogaria seria pelo Prison Ford, equipe da instituição prisional americana. George acabou sendo preso por ter dirigido embriagado e por agressão a um policial, e esse seria o fim melancólico de um verdadeiro titã do futebol mundial. Pela seleção de seu país, estrearia no dia 15 de abril de 64, na vitória por 3-2 sobre a seleção de Gales. Vestindo verde e branco, foram apenas 37 jogos e 9 gols marcados. Valeu, amigos, por terem ficado conosco até agora, tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se não for inscrito, se inscreva e não se esqueça de ativar o sino das notificações. Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!